Para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no podcast o Eduardo Akira, que é fundador da Aquavero, que é uma empresa de serviços financeiros, mas olha, dá para dizer que é um pouco mais do que isso, tá? Acaba sendo uma one-stop shop com todo tipo de opção de investimento, crédito, câmbio, seguro de vida e por aí vai, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E tem uma gama completa, né, de possibilidades para quem trabalha ali com a Aquavero. Akira, é um grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo de hoje. Pô, o prazer é todo meu, Cássio. Fico honrado aí com o convite e com a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa empresa e também sobre tecnologia. Pois é, e esse é o momento para falar de tecnologia ligado a finanças, né? Não que não tivesse sido antes, né? Eu acho que historicamente os bancos e os operadores, né, do mundo financeiro sempre foram muito atentos ali à tecnologia, mas hoje está demais, né? Sim, demais no bom sentido, porque você vê, né, tudo que se faz hoje tem o acompanhamento, né, de mídias e de tecnologia, as funcionalidades disponíveis ali, né, Peraí, desculpa, queria me desconcentrei aqui que me veio uma mensagem aqui. Desculpa, César. César é o nosso editor. César, um raro momento aqui que eu me enrolei na abertura, né, da pergunta. Vamos lá. E o mercado financeiro está sempre muito antenado com tecnologia, né? Tudo que você tem ali de transformação digital hoje é aplicado em tecnologia, em finanças, né? Como é que vocês estão vendo nesse momento, por exemplo, os equivalentes ao chat GPT, né, que está em moda agora, atuando no mercado de vocês? Até que ponto eles conseguem ajudar uma empresa, uma pessoa que faz investimento, Akira? Assim, a indústria financeira sempre foi vanguardista, né, com relação à tecnologia, né, na utilização de tecnologia, mesmo porque a necessidade, né, do dever fiduciário, de guardar dinheiro, guardar informação de cliente, precisa disso. É lógico que mais recentemente, né, acho que a gente vem vivendo ondas, né, de avanços tecnológicos na indústria financeira, e antes que era tratado muito só no back office, né, pelos motivos que eu falei anteriormente, hoje começa a chegar muito perto do cliente, né. E aí quando eu digo perto do cliente, é mais olhando atendimento, olhando também, alocação de recursos. A gente vê robôs, né, primeiro se falou muito sobre robôs e como o robô auxilia, os clientes a investirem, né, e agora vem inteligência artificial, o chat, GPT também, o como isso muda a forma de fazer negócio. Bem da verdade, a gente óbvio que sempre olha a tecnologia aqui dentro da empresa, a gente acompanha como isso é disseminado no mercado, a gente viu os robôs chegarem e acho que a grande função do robô foi dar um pouco de escalabilidade para o atendimento, né, dos gerentes, dos assessores, dos gestores de patrimônio, ter um auxílio, né, para que essas tarefas não fossem feitas na mão, então você ganha, tempo, para no final você atender o seu cliente. A gente aqui é muito cético ainda com relação ao atendimento direto ao cliente ser feito através de robôs. É claro que quando você entra no varejo, você é atendido através de URAs, né, que você entra no atendimento, todo atendimento é feito automatizadamente. A gente aqui no atendimento com os nossos clientes e lógico ainda na nossa segmentação, a gente vê a diferença do atendimento do ser humano, né, ter ali para ouvir. A gente viu outro dia, né, que o ChatGPT mentiu ali numa das últimas questões para poder Oi. finalizar logo, e isso é justamente o que a gente não pode fazer aqui, né, a É. gente não pode mentir para os nossos clientes. Então acho que ainda está um pouco longe, né, de acontecer no nosso mercado, mas obviamente que a tecnologia é muito importante para o nosso negócio. Então, eu comecei perguntando, porque acho que essa pergunta é até meio óbvia, né? Claro que a tecnologia faz parte e tudo, de modo que hoje a outra pergunta acaba sendo mais interessante: o quanto o ser humano participa disso, deve participar?
né, dessa interação. Porque tem muitos apps por aí que você vai, compra, faz seu investimento ali, tudo. Vou te contar uma coisa pessoal, uma vez eu comprei aqui, ouvia em algum lugar, compra Tesouro Direto. Legal, vou lá. Ainda está lá, né? Porque desvalorizou 25%. Sorte que foi pouquinho que eu comprei. Então, assim, você fala, pô, cara, não dá para ir por conta própria ainda. Se eu tiver a segurança de falar com alguém, eu me sinto melhor. Mesma coisa vale, às vezes, para determinados níveis de serviço, né? Se você, sei lá, tem um perrengue quando você está indo para um hotel, que até um ponto você resolve ali a reserva, tal, pelo aplicativo. Chega um certo momento que, quando é muito importante, você se sente mais seguro falar com o ser humano, né? No mundo de vocês, ou até no mundo da Aquavero, né? Como é que vocês veem isso? Quanto vale a pena deixar o ser humano ainda, gastar dinheiro com o ser humano, né? Para ele atender e transmitir segurança para as pessoas? É fundamental o atendimento humano ainda, nesse sentido, né. A gente acho que, investimentos, principalmente, tem um componente que é muito psicológico, né, do ser humano, né, de você conversar, entender realmente qual que é o perfil do seu cliente, as dores que ele tem, né, como que ele se sente com relação aos investimentos. Eu acho que isso ainda é muito difícil ser medido por um robô ou por um algoritmo. É claro, se você tem perguntas, fechadas, né, sim ou não, você consegue ter ali, Uhum. um perfil traçado. Agora, o comportamento da pessoa, isso diz muito, né, para a gente traçar um perfil. E aí, a gente ainda faz negócio aqui à moda antiga, com olho no olho, né. A gente sente isso. É claro que a gente tem uma geração mais nova que já está acostumada com um tipo de atendimento um pouco mais automatizado, com tecnologia. Agora, se a gente olhar aqui, grande parte dos nossos clientes são pessoas da década de 70, década de 60, década de 80, né, que viveram um período analógico e ainda fazem negócio olhando no olho e apertando a mão. A tecnologia utilizada aqui é muito importante para a gente fazer as melhores escolhas para os nossos clientes. A gente sempre está olhando modelos, a gente olha modelo preditivo, a gente faz um monte de análise, mas no final do dia as escolhas, que óbvio que são baseadas com base em tecnologia, elas são feitas pelo ser humano e no final também comunicadas e explicadas por um ser humano para o cliente. E isso ainda faz muita diferença. Muita gente troca o atendimento digital, o atendimento automatizado, pelo atendimento humano, né. O único problema que a gente tem é a escalabilidade nesse atendimento, É. que não tem jeito, o ser humano tem 24 horas por dia para trabalhar e precisa dormir, precisa comer, então isso que é o limitador. Por isso que aqui a gente usa a tecnologia para dar mais tempo para os nossos assessores atenderem os seus clientes, Uhum. presencialmente, por telefone, etcétera. Então a gente usa a tecnologia para dar qualidade no trabalho desses assessores, para no final sobrar mais tempo justamente para fazer o principal trabalho, que é olho no olho e falar com o cliente. É isso que eu estava pensando, porque é claro que todo mundo gostaria, né, de ter um call center inteiro à moda antiga, né, com a qualidade que tem hoje, né, e que a conta fechasse. Esse eu acho que é o sonho impossível de qualquer pessoa na sua posição, né, Akira? No fim, qual é o critério para chegar no atendimento humano, num caso, né, de investimentos? É o próprio cliente que escolhe, como a gente faz, por exemplo, em companhia aérea, né? Até um ponto eu vou bem aqui no app, mas, putz, essa questão eu preciso que alguém me responda e não vai ser o app que vai responder. Então, eu escolho se eu quero robô, se eu quero ser humano, ou, nesse caso, tem perfil de cliente também, né? Você também disponibiliza, como acontece, né, na própria companhia aérea, o cliente de executiva tem um atendimento, o da econômica outro. Quais são os critérios para conta fechada, do ponto de vista de empresa, Kira? Acho que, é claro, a gente tem, alguns componentes, né. A gente tem aqueles clientes que, preferem o autosserviço, e isso acontece muito, né. Eu mesmo no banco que eu uso é o autosserviço, né. Eu
pago minhas contas, vou lá, saco meu dinheiro, faço meus investimentos, etc. Então, eu não dependo de um gerente, mas isso é um pouco de perfil. Eu estou falando para serviço bancário, né, não estou falando para investimento em si. Agora, o cliente que quiser acessar a plataforma, fazer as suas próprias escolhas, porque talvez é uma pessoa que tenha conhecimento, gosta de fazer isso e não necessita de uma assessoria, ela pode se autosservir diretamente através de uma plataforma. No entanto, é o que você mesmo disse, você compra a passagem lá na companhia aérea, entra no site, pode comprar através de um buscador, né, de tarifa e etc. Só que na hora que chega num ponto ali que você precisa resolver algum problema, já a parte automatizada não funciona direito, né? Você precisa sempre e fica mais confortável quando tem uma interferência humana. Né? Você prefere ligar e estar resolvendo isso com alguém do que estar resolvendo através de um fluxo digital e etc. E muitas vezes acaba sendo um pouco mais ineficiente. Talvez pelo próprio processo. Então, a pessoa pode se autosservir. É claro que quando a pessoa quer ser atendida, ela tem o atendimento através do assessor, e eu acho que é aí que a gente tem um diferencial, porque você se atender pela plataforma, você pode se atender através de qualquer uma, né, se você faz um atendimento. E aí você vai escolher talvez uma plataforma que tem uma melhor user experience ali para você, uma que você tenha mais intimidade, etc. Agora, o diferencial é o atendimento, é o processo de alocação, é a estrutura que você tem por trás. E daí, quando você tem clientes, é claro que você tem segmentações, né? Então, você tem a segmentação ali do cliente que tem um patrimônio de tanto a tantos reais, você tem e essa segmentação ela vai andando até chegar numa executiva, por exemplo, um cliente que é private, aí um cliente que é ultra high, e aí é óbvio que vai mudando o nível de atendimento. E aí, quando a gente diz o nível de atendimento, é muito menos qual que é o produto que aquele cliente vai ter, porque ele vai ter à disposição, muitas vezes, quase que os mesmos produtos que o cliente que tem mais patrimônio tem, mas o que vai acontecer, ele vai ter um assessor com mais experiência o atendendo, né, sendo mais sênior, e às vezes ele vai conseguir ter uma diversificação maior na carteira, pelo tamanho de investimento que ele consegue acessar ativos que talvez o menor não consegue, pelo tamanho do valor e não pelo acesso. Né? Então, a gente faz essa conta aqui, porque, é claro, o cliente que tem um menor valor, no final do dia, ele vai deixar uma receita menor para o escritório e a gente não vai conseguir remunerar um profissional super sênior para atender esse cliente. Então, as segmentações são feitas para a gente ter uma relação saudável econômica, né, dentro da empresa e com o cliente também. E a tecnologia, né, ela vai ajudando esse atendimento, principalmente o lado digital dele, a se tornar quase uma ciência, né? Acho que é muito difícil hoje você inventar, difícil não, é impossível você reinventar a roda. Você vai ter que partir, né, de tecnologias, ferramentas e técnicas mesmo que já estão por aí. Você me corrige se eu estiver errado aí, Akira, mas você investia numa empresa 100% atendimento online e acabou adquirindo, acabou incorporando essa empresa, tá certo? Para poder, me parece que, queria que você contasse como foi isso e por que que foi assim, né? Se tem a ver com o que eu estou falando, de você partir de um ponto, né, de conhecimento já estabelecido para poder performar bem. A gente sempre atento aqui, né, ao mercado e as inovações que elas vêm, como isso pode mudar o comportamento dos nossos clientes e novos clientes também. A gente investiu numa empresa que tinha lá um modelo de atendimento automatizado, né? Era uma empresa que tinha uma plataforma de geração de conteúdo, que fazia captura de leads, esses leads entravam dentro da plataforma, e uma vez que esses leads estavam lá, eles eram convertidos em clientes, passavam por um fluxo automatizado de definição de perfil, com base em perguntas, né, feitas através de um robô que definia um perfil, e aí, uma vez do perfil definido, esse cliente era direcionado para uma carteira condizente a esse perfil, que por sua vez era uma carteira que era rebalanceada automaticamente, com base em algoritmos e modelos preditivos mensalmente, né? E aí esse cliente mensalmente tinha a carteira dele lá rebalanceada. Ponto é que
o modelo funciona, é óbvio, né? A gente tem um modelo quantitativo, quantos fundos quantitativos não tem que operam nesse modelo? Agora, esse cliente não tem o contato de um assessor, não tem o Uhum. olho no olho, né? Não tem a explicação, óbvio. Ele recebia no final do mês os resumos lá da carteira, com cenário e etc., as mudanças que tinham sido feitas, mas através de um modelo totalmente digital. É uma empresa que tinha o seu nicho de clientes, é uma empresa que tinha uma necessidade de investimento constante, né, porque era uma startup, começo de startup, ainda mais sendo uma plataforma que gera lead, necessita investir em mídia social, em link patrocinado, etc., consome muito caixa, e aí a empresa estava passando por rodadas, né, no mercado. Acontece que, pô, todo mundo viu, né, no último ano, fechou essa janela de captação, abruptamente, né, para todas as startups, para todo tipo de startup, e fechou para essa empresa que a gente investia também. Como a Uhum. gente tinha ali um contrato de mútuo conversível e etc., a gente decidiu colocar a empresa para dentro aqui da Aquavero, utilizar tudo que eles já tinham feito, né, de programação, enfim, toda a plataforma que eles já tinham desenvolvido, para daí a gente encaixar dentro do nosso modelo de atendimento, que não é o virtual, que é o atendimento humano, né. Então, a gente aproveita, todo o conhecimento que essa empresa teve e acaba incorporando dentro do que a gente já faz, né, que é atender, o dia a dia. Então, todo o fluxo de geração de lead a gente aproveita, só que aí esse lead depois, uma vez que ele é convertido em cliente, ele passa a ser atendido pelos nossos assessores. Tinham modelos lá preditivos, etc., de rebalanceamento de carteira, que a gente até mantém na nossa asset, né, que é a nossa gestora de recursos, para ser utilizado eventualmente em outro momento, mas não agora. Esse cliente passa a ter atendimento humano, passa a ter a sua carteira, ter o contato periódico com o seu assessor para explicar os movimentos, fazer sugestões dos rebalanceamentos e etc., e ter maior proximidade, coisa que você, por mais que automatize, crie réguas de relacionamento, tenha o contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, é diferente de você receber uma ligação, fazer Claro. uma reunião presencial, né. Sem dúvida, sem dúvida. E achei interessante que você contou, né, que no comecinho da sua resposta, você falou que uma das funcionalidades por algoritmos e modelos preditivos, você conseguir enxergar o perfil daquele cliente, né? E acho que quem já minimamente investiu em algum lugar já passou por um teste desse, né? Uhum. Ou por várias possibilidades, né? Imagino que seja aquilo, né? Você é um perfil mais arrojado, mais conservador, Isso, exatamente. tal, né? E parece bem lógico o teste, né? Assim, o que você faria numa situação dessa? Investiria mais, investiria menos, tal? É, e isso é uma fórmula, né? Um algoritmo. Quando você fala de algoritmo, você está falando de uma fórmula. Se você Sim, pontuar X, você cai exatamente. aqui, Y, você cai ali. A inteligência artificial já está mudando isso? Ou não tem muito para onde correr, pelo menos no que a gente consegue enxergar hoje aqui no mercado? Eu acho que tende a evoluir, tá, Cássio, nesse sentido. Eu acho que ainda para isso aqui, para a gente ainda é um pouco incipiente, né. Eu acho que tende a evoluir, a gente tende a ter modelos que utilizam inteligência artificial que sejam muito mais assertivos quando, na definição de um perfil de risco de um investidor, né. Agora, para mim ainda há um grande componente pessoal, físico, psicológico, que você consegue levantar num simples papo, olhando para a pessoa, entendendo ela, né, pela, pelo lance corporal, se ela é uma pessoa mais tensa, menos tensa, tal. É difícil, né, é a mesma coisa quando você bate o olho numa pessoa: "Putz, esse cara é um irritado, esse cara é um cara calmo", tal. Coisa que quando é frio, né, numa pergunta, por mais que tenha inteligência artificial, fica mais difícil, né. Então, por isso que eu acho que ainda é muito importante, eh, essa interferência, física, pessoal que a gente tem. Mas eu acho que em algum momento tende a ter uma evolução, obviamente, como toda tecnologia, para a gente ter
coisas muito mais assertivas, como se tem, né, para Uhum. muita coisa. Se não fosse o chat GPT ter mentido ali, a gente já tá achando o máximo até agora, né, pô, o cara mentiu, espera aí, né. Até hoje eu estava lendo o Elon Musk com alguns outros que estão desenvolvendo um monte de tecnologia que utiliza a inteligência artificial, fizeram uma carta aberta, pediram para a galera segurar um pouco, né, o desenvolvimento e etcétera, preocupados com o que aconteceu, né. Engraçado que as questões não são mais tecnológicas, né, são éticas de novo, né, a São gente deu a éticas, volta de volta, exatamente, chegou na nisso, né. volta chega nisso. E como é que é o seu time, Akira? Eu fiquei curioso aqui, porque, eu imagino que você tem, pelo que você está contando, você tem, no mínimo 3 grandes pilares ou 3 grandes frentes que você deve cuidar aí, né, pelo menos as que eu enxerguei aqui de fora, né. A própria tecnologia, que como a gente já disse, ela é fundamental. 2, a parte técnica de investimento, você não pode ter, né, qualquer um aí dando aviso, dando conselho, ou orientando, seguindo caminhos ali, análises, tudo. Deve ter um time que manja, né, de finanças. E um terceiro, um time de atendimento, entre outros que você deve ter aí. É, qual é o balanço, assim? Qual o tamanho de cada? Não precisa me dar em número de pessoas, mas só uma ideia de grandeza, assim. Tem um que já é muito maior que o outro. Como é que é essa composição? Vamos lá, aqui a gente tem, diversas áreas de apoio aos comerciais, que são os assessores de investimento, né. Então hoje o nosso pilar aqui são os assessores, que são as pessoas que atendem os nossos clientes, né, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E aí a gente tem times que a gente chama as áreas de apoio para suportar esses assessores a atenderem os seus clientes. Então, tem a área comercial, como você bem disse, que é formada por esses assessores, né. A gente tem, hoje aqui, a matriz, né, que fica em São Paulo. A gente tem dentro da matriz, a gente deve ter 5 ou 6 times dentro da matriz. E aí a gente tem as filiais. Hoje filial a gente tem está no Brasil inteiro, né, nas principais capitais, a gente tem 19 filiais hoje espalhadas pelo Brasil, e aí esse time também é composto por assessores. Como você bem disse, a gente tem um time aqui na empresa que cuida de toda a estratégia de alocação de recursos, ou seja, da escolha de investimentos. A gente tem uma área que chama macroestratégia, que tem um estrategista-chefe. Na área de macroestratégia, a maior responsabilidade dela é entender o cenário macro, né, e com base no cenário macro, fazer a sugestão de portfólios, ou seja, de carteiras de investimento com base em perfis de risco. Hoje a gente tem 5 perfis de risco, definidos aqui na empresa, que vai do, conservador até o agressivo, e aí a gente tem as faixas, né, que circulam entre esses perfis. Hã, Aí tecnicamente a gente tem a definição de perfil por volatilidade, né, que é o quanto você aceita de variação de rentabilidade na sua carteira. E aí, essa área, ela vai escolhendo quais são as classes de ativo que vão compor essas carteiras. Quando eu digo classe de ativo, para quem não conhece, classe de ativo é renda fixa. Renda fixa é uma classe de ativo. Fundos multimercados ou fundos é uma outra classe de ativo. Renda variável, que são ações, fundos imobiliários, isso é uma outra classe de ativo. Alternativos é quando você investe numa empresa, isso é um alternativo. Então, se define quais são os percentuais que vão ter de alocação por perfil de risco em cada carteira, e aí depois é responsabilidade da área de distribuição, que é uma outra área que a gente tem aqui, por selecionar os ativos que a gente vai, trabalhar aqui na empresa. E aí como que a gente faz essa seleção? Olhando, quem que é o emissor, qual que é a empresa que está por trás daquele ativo, qual que é a taxa, qual que é o vencimento, qual que é o risco de crédito, se for um fundo de investimento, quem é a gestora, quem é o gestor que está lá, qual que é a estratégia que ele toca, quais são os ativos que tem na carteira, qual que é a volatilidade, o índice de Sharpe, que são coisas mais técnicas, né. Se for numa renda variável, e o cliente tiver perfil para aquilo, quais são as ações que vão ter na carteira, aquilo muda ao longo do tempo, se é feito um trabalho contínuo e dinâmico para alteração daquela carteira.
Então, a gente tem a área de macroestratégia, que olha o cenário e define as carteiras, a gente tem a área de distribuição, que escolhe os ativos, aí a gente tem uma área de renda variável, uma mesa, né, de renda variável que tem traders lá, que ficam fazendo análise, olham as empresas, olha a saúde financeira, olha o mercado, vê o que é tendência para fazer a escolha dos ativos. Tem uma área de fundo imobiliário, que fica olhando só para fundo imobiliário. E daí a gente dá todo esse suporte para que os assessores, quando fazem a prospecção dos seus clientes, e aí esses clientes viram clientes, se enquadrem no perfil, e aí se faça essa alocação conforme a padronização que a gente tem aqui. Então, a gente tem uma área bastante robusta que faz isso, toda essa escolha. E aí depois tem uma área de tecnologia, né? O que é a área de tecnologia que faz? A gente chama de, tem o BI, TI, que é responsável por fazer todos os sistemas que a gente tem aqui dentro de casa. A gente tem um sistema, por exemplo, que mapeia a carteira de todos os nossos clientes, e aí eu consigo ver se os clientes nossos estão enquadrados dentro do perfil de risco direitinho, dentro das carteiras que a gente entende que são as carteiras para aquele perfil. Se tem alguma carteira que está desenquadrada, tem que ter algum ajuste, a gente mostra esses ajustes para os assessores que devem ser feitos nas carteiras dos clientes. Isso ajuda a gente a controlar muito a padronização que a gente tem, né? Então, olhar se tem algum cliente que está com alocação errada, deveria estar com outro tipo de alocação, a gente vai lá e alerta o assessor. Isso nos ajuda a fazer movimentos táticos, então a gente consegue olhar na carteira, por exemplo, agora o momento é para a gente ter mais inflação e menos pós-fixado. A gente consegue olhar na carteira, ver o cliente que tem perfil, ver o enquadramento necessário e aí já mandar para o assessor. Tudo é conectado, a gente tem esse sistema conectado com o nosso CRM, conectado com a área de distribuição, conectado com os nossos dashes para a gente ver a evolução. Então, a gente é muito preocupado aqui com tecnologia também. Tem um time grande que olha para isso aqui dentro da empresa. A gente tem desenvolvimento proprietário também. Então, a gente e o meu sócio que cuida disso, que é o Edgar, ele é, pô, bitolado com esse negócio. A nossa empresa é uma empresa que ela é data oriented mesmo, então a gente não aqui toma decisão com base em achismos, é tudo com base em dados, e isso ajuda muito a gente, conduzir o nosso negócio e ter assertividade também na escolha dos ativos, enfim, das carteiras dos nossos clientes. É isso aí, Akira. Puxa, quero te agradecer muito por esse papo. É muito legal dar um zoom aí no mundo das finanças, né? Porque a gente antigamente só via isso no telejornal e falava, não é para mim, né? E acabou. Hoje, né, está crescendo o número de brasileiros investindo na diversidade dos investimentos. Isso que é bacana, né? Porque no começo era só poupança, era um pouco irritante, né? Assim, poupança, poupança, tal. E acho que hoje muita gente já acordou, né, para as opções que existem aí. E empresas como a Aquavero, e aliadas à tecnologia disponível por aí, acho que encorajam muitas pessoas a investir melhor, o que fortalece, né, empresas, fortalece a economia como um todo. Então, parabéns pela trajetória e obrigado, viu, Akira? Imagina, obrigado eu pela oportunidade. Continuamos aqui com um trabalho que a gente considera social, né, que é ensinar as pessoas a investir melhor os seus recursos. É um trabalho educacional que a gente faz. Infelizmente, a gente vê todo dia notícia ruim de pirâmides que são desmontadas, pessoas que caem em golpes. Infelizmente, ainda o investidor às vezes acha que tem mágica nesse negócio não existe mágica, não existe milagre, existe orientação, existe dedicação e saber que o longo prazo é que sempre vem o retorno, e a gente continua aqui com um propósito firme de ajudar os investidores a investirem melhor e, enfim, ajudando a conquistar os seus objetivos, alcançarem os seus sonhos, e é esse o nosso maior propósito aqui. Então, obrigado de novo, Cássio, pela oportunidade, e é isso daí, estou à disposição.